Cristóvão Colombo, em 1492, partiu do Porto de Palos, na Espanha, atravessando o Atlântico, até chegar a uma ilha chamada de Guanahani, nas Bahamas. Cristóvão Colombo entra para a história como descobridor da América, mas na verdade ele não descobriu a América, eles já mantinham rotas secretas, rotas comerciais. Ele diz que vai chegar a Cipango, vai chegar às Índias, que vai trazer ouro, prata, especiarias, etc. Mas sabia exatamente onde iria. Ele iria à América. Porque a América já era conhecida. Dizem que Colombo seguia os templários e por isso colocou cruzes templárias nas velas de suas caravelas. Os espanhóis sabiam que as caravelas viriam com esse símbolo que é a cruz, que é o emblema dos templários. Por que Colombo tinha velas templárias brancas com cruzes vermelhas? E por que achava que os templários estariam lá onde ele chegaria? Era um sinal de reconhecimento. Para dizer que eram amigos. Por um lado, ele pretendia estabelecer uma relação entre os templários e a América, mostrando nas bandeiras que acompanhavam todas as embarcações de Colombo a imagem da cruz do templo. É uma cruz que se identifica perfeitamente e diferencia a ordem de outras, como a de Santiago, como a de Caravaca ou a dos Hospitalários. Mas isso não significa que houvesse templários nas embarcações de Colombo. Se as cruzes funcionavam como um sinal de reconhecimento aos habitantes originais, isso quer dizer que outras culturas podem ter chegado muito antes e imposto seus símbolos. Se isso aconteceu, deveria haver evidências de sua presença antes do descobrimento da América. Em todas as comunidades indígenas existem referências a gente branca que ensinou, inclusive, o conceito do que é a cruz para os pré-hispânicos. Quando chegaram os espanhóis, eles não foram recebidos com surpresa. Eles os esperavam. Segundo os pesquisadores José Lídio Andraça e Alejandro Vega Osório, seguidores dessas teorias polêmicas, uma das coisas que mais assustaram os conquistadores espanhóis foi que os índios não estranharam ao ver os cavaleiros armados. Alguns foram encontrados na península de Yucatán, que contavam uma lenda que narrava que uns homens brancos chegaram em suas margens em grandes barcos. Mas quem eram esses homens brancos? Qual seria a sua origem? Vários estudos realizados por um grupo de pesquisadores indicam que os vikings chegaram ao continente americano vindos da Dinamarca no ano 900 d.C. Entre os que apoiam essa teoria estão os pesquisadores Fernando Martí e Alejandro Vega Osório, que afirmam que os vikings desembarcaram primeiro no Golfo do México e se dirigiram ao sul, por terra, para Tiwanaku. Ullmann chega por volta de 900. Ele chega no Peru, se estabelece lá, começa o Império de Tiwanaku, cuja casta-chefe, a família-chefe, são os vikings. Eles duram até o ano de 1250, quando são destruídos militarmente pelos araucanos. Antes dos templários, houve muitas correntes imigratórias na América que seguiram até o sul. Os templários puderam chegar porque existia um império viking dinamarquês em Tiwanaku. O difusor da teoria sobre a presença templária na América foi o oficial nazista e SS francês Jacques-Marie de Maillet. De seus livros se tira grande parte das hipóteses que hoje seus seguidores tentam provar. Jacques de Maillet era meu pai. Ele chegou à Argentina em 1946. Era antropólogo, biólogo, honoris causa em medicina no Canadá e estudou durante muitos anos, mais de 30 anos, a influência que os homens brancos tiveram nas civilizações europeias até chegar ao homem branco na América, digamos.
A teoria de Jacques Desmaieux se concentra na presença viking e templária no Paraguai, revelando em seus estudos antropológicos a origem de uma forte cultura mestiça entre os nativos e os homens brancos europeus. Ele vai ao Paraguai porque, além de ter contato com membros do governo paraguaio, ele tinha dados da presença de vikings no Paraguai. Nessa área, gente do exército tinha encontrado um lugar que podia ser parte de um túnel ou de uma tumba que fica na entrada de uma montanha. Existia um cemitério viking nessa área. Sabemos de lendas, mitos que o professor Vicente Pistilli revelou bastante. Ele escreveu muito sobre eles. Ele lançou livros a respeito, falando da mitologia guarani, que é uma mitologia viking em muitos aspectos. Graças a Deus, tive a sorte de participar de uma das primeiras expedições, onde se estudou o índice cefálico, o índice colorimétrico. Essa presença nórdica é refletida no seu próprio gene. Esses nativos são diferentes do resto, são barbudos, característica própria dos nórdicos, têm aspectos ou características nas mãos, na coroa da cabeça que os deixa diferentes, bem diferentes dos malásios e polinésios. Inclusive, muitas vezes, se vamos pelo interior do país, nós encontramos com nativos loiros e barbudos que nós olhamos e dizemos, mas peraí, esse aí é um viking de tamanho pequeno, com certeza. Se considerarmos a presença viking na América e temos pistas dos templários na Europa sobre a existência de americanos, talvez tivessem que existir então vestígios templários na América. Segundo o pesquisador José Lídio Andraça, existem várias evidências vikings e templárias em toda a América Latina. Uma das provas mais importantes é a que se encontra em Tilapa, município de Guerrero, no México, conhecido como o Pé de Cavaleiro. Na região da montanha de Guerrero, onde estamos, em Tilapa, encontramos evidências de que os vikings, para sinalizar as rotas que eles percorriam pelo continente americano, imprimiam pegadas humanas sobre as rochas. Se essas provas forem verdadeiras, nos revelam uma forte presença templária e viking na América. O importante nessas pegadas é que estão viradas todas invariavelmente para o norte. Jacques Desmaieux nos diz no seu livro que Colombo chegou depois, se referindo a elas como sinais de que os templários passaram por essas terras pelo continente americano. Essas descobertas de ruínas e vestígios nos revelam que existiu uma forte presença viking e templária no México. Isso indicaria que a ordem tinha muito interesse nesse novo continente. Mas o que eles buscavam? O objetivo final era a criação de uma nova ordem mundial? Podem ter transportado o Santo Graal da Britânia para o México para esse fim ou buscavam outra coisa nessas terras? Os Templários na América. Por que Colombo tinha velas templárias? E por que achava que os templários estariam lá onde ele chegaria? Dizem que Colombo seguia os templários e por isso colocou cruzes templárias nas velas de suas caravelas. Antes dos templários, houve muitas correntes imigratórias na América. Os templários, para sinalizar as rotas que eles percorriam pelo continente americano, imprimiam pegadas humanas sobre rochas. Os Templários na América. O Graal estaria nessas terras da América? Ou as incursões por essas terras estariam relacionadas a outro interesse da Ordem? Não existe nenhuma referência em datas que nos indique que o Graal foi transportado ao México pelos Templários. Portanto, se o Graal está na América e ele está na América, nós temos que buscá-lo e talvez mais próximo do que nós pensamos. Existem algumas versões que se referem ao traslado do Graal ao continente americano. Fala-se na Argentina.
Foram encontrados elementos que indicariam o claro poder econômico que tinham os templários e que revelariam um importante segredo relacionado a um mineral retirado desse continente: a prata. Muitos pesquisadores asseguram que os templários buscavam na América esse mineral muito valioso para a Europa. A exploração do ouro é coisa de muito tempo, e isso não foi só um resultado da presença viking e templária, que já era conhecida. O mistério está em de onde tiravam a prata, de onde extraíam a prata, que era cunhada e circulava na Europa. A Ordem do Templo na América cunhava a prata e usava esses caminhos. O Peabiru, que era o caminho que os vikings utilizavam para poder transportar a prata e o ouro das minas da Bolívia até o Atlântico. Segundo as investigações do antropólogo Vicente Pistilli, a Rota da Prata nascia nas minas da Bolívia, descia até o sul dos rios, chegando ao Paraná e ao Rio de la Plata, para atravessar o Atlântico até um porto estratégico na costa norte da França chamado La Rochelle. Os templários participaram de todo o processo de desenvolvimento do capitalismo. Desde o século IX, a Europa assiste a um crescimento econômico impulsionado por um aumento demográfico e por um crescimento na produção de cereais. A partir dos templários, podemos dizer que se cria o banco no mundo, os primeiros bancos que vão existir no mundo. E por que isso? Porque a partir de um concílio ecumênico, eles vão ter poder de aceitar dinheiro. A prata era um meio adequado à transação. Por isso se diz que os templários buscavam a prata. Segundo conta o pesquisador Pistilli, os incas do Equador imprimiam prata em moedas com apenas uma face. Eles adquiriram esse conhecimento na Europa. Os caminhos eram muito perigosos nessa época e os templários tinham guardas em cada 24 horas de caminhada. A prata era um mineral muito escasso. Nem na África, nem em toda a terra conhecida naqueles tempos, existia a quantidade suficiente para que os templários manejassem suas transações econômicas. Você não tinha dinheiro, não era em espécie. A espécie era depositada no lugar de saída, se davam aos templários e eles te davam uma letra de câmbio. Uma das descobertas mais importantes sobre o manejo da prata e o adiantado sistema financeiro dos templários foi feita pelo pesquisador da SS, Jacques-Marie de Maillet. Entre as descobertas feitas pelo meu pai no Paraguai, e que para ele é de muita importância porque encerra toda a pesquisa que tinha feito sobre a viagem dos templários à América antes de Colombo, foi quando ele encontrou uma fundição de prata. Não sabia o que era aquela canaleta até que um engenheiro informou que é onde ela fica quando ela é fervida, quando a prata está quente, aí ela produz uma espuma e tudo mais. E a prata era fundida e transformada em lingotes para poder ser transportadas nos barcos como lastro. Entre as descobertas dele há um molde de terracota de barro cozido, que é exatamente do mesmo tamanho dos lingotes que depois, em algum momento, se descobriu que eram os lingotes da prata que os templários levavam para a Europa. Construíram várias catedrais em todo o continente. Seu poder econômico superava o do Papa. Os templários, como eram grandes construtores e tinham uma grande experiência, chegavam trazendo seus construtores. Traziam pedreiros, maçons. Na realidade, a tradução de maçom é pedreiro. Traziam porque pertenciam também à Ordem Templária, esses construtores que na Europa tinham construído todas as imensas catedrais. Os recursos saíram de algum lugar, e esse era o grande segredo que foi guardado naquele tempo, a rota comercial de toda a prata. Tinham permissão para emprestar a juros altos que chegavam até a 50% ao ano. Tudo isso junto com as vendas que exploravam os campesinos. Mas todos os negócios distribuídos pela Europa gerou uma fortuna altíssima. Isso fez com que reis se endividassem
e gerou muitos inimigos, entre eles o rei da França.